Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nesse dia, nessa terça-feira, dia 21 de novembro de 2023, em que nós abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, lembrando que hoje é dia da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. E o Evangelho nos diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e eis meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Fazemos memória dela. É bom a gente sempre lembrar que Maria é uma figura importantíssima na história da salvação. José também. José foi esquecido durante muitos anos na liturgia da igreja e teve mais a sua manifestação de cunho de religiosidade popular, tanto que os escritos de São José são pouquíssimos, não são muitos no decorrer da história, muito mais devocional do que realmente uma coisa histórica a respeito dele. Mas nós nos deparamos aqui hoje celebrando a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Um dado interessante que no novo missal da igreja, Maria não pode ser chamada de Nossa Senhora. Maria sempre será chamada de bem-aventurada. Por quê? Porque Nossa Senhora, Senhora quer dizer Kyrio, e Kyrios é Senhor. Senhor é só atribuído a Deus e a Jesus. Essa terminologia de Senhor é atribuída a Jesus, viu? E por isso agora Maria, sempre na liturgia, nos evangelhos, ela é chamada de bem-aventurada. Bem-aventurada Maria, a sua apresentação. Claro que isso não muda muita coisa, apenas são referências de títulos e conceitos e palavras para que a gente tenha uma melhor clareza sobre o papel de cada um no decorrer da história da salvação. É bom a gente lembrar que Jesus é Deus encarnado, Maria, José, todos os santos iniciam a partir do Novo Testamento, viu? No Antigo Testamento não tem a referência de santidade, como nós temos a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus ressuscitado que começam a surgir os santos que a gente celebra até hoje. Nós temos no Antigo Testamento os patriarcas, nós temos os profetas, os sábios, os reis, mas não na realidade do título de santos. Mas o que nos interessa hoje é que, fazendo memória da apresentação de Maria, nós fazemos memória da vida dela. Nós fazemos memória de um ser humano que, jovenzinha, recebe a visita de um anjo. Esse anjo propõe algo, ela aceita: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e começa a trajetória de ser a mãe de Jesus. A mãe de Jesus de Nazaré. Viu? E no decorrer da sua vida, muita coisa aconteceu, muito sofrimento, muitas dores, muitas dúvidas, mas sempre uma mulher de atenção, e uma mulher em busca da fé e também compreender de quem realmente era ela mãe. Não é fácil para Maria perceber que o seu filho é filho de Deus e que a sua maternidade traz dentro de si o Filho de Deus Pai Criador. Na festa da apresentação dela, nós fazemos memória desse evangelho, que é um momento difícil na vida de Maria. Como entender um pouco o evangelho de hoje, Jesus já está com crises e conflitos com as autoridades religiosas e políticas e econômicas da época em que ele vivia. Já havia um confronto, já havia uma dificuldade de convivência e muitas críticas de Jesus, e Jesus já estava sendo observado há um bom tempo
pelas autoridades religiosas da época. Como funcionava o Sinédrio? Como era muito comum haver gente dizendo que era o Messias, que era o Salvador, essas coisas eram muito comum na época. Então, quando alguém surgia assim, um mestre com seus seguidores, e geralmente Jesus é diferente, porque Jesus escolhe os 12, e na lógica da época ao contrário, o discípulo que escolhia o mestre que queria ser seguido, Jesus não, Jesus que escolhe os seus 12, mesmo assim não acertou em todos, mas também a vida é assim, a vida não é feita para a gente acertar sempre. A gente luta para fazer uma boa escolha, mas a escolha não depende só de mim, depende do outro também. Então Jesus faz a escolha dos 12, mas a lógica da época é quando alguém dizia que era o mestre, o discípulo que escolhia segui-lo. E nessa lógica, então nós já temos Jesus está no ambiente, Jesus está em casa. No Evangelho Jesus anda circulando a sinagoga é o lugar da dificuldade, do conflito. Em casa é o lugar que Jesus está em bem. Jesus está bem, que Jesus acolhe as pessoas, que Jesus cura, que Jesus perdoa e tantas outras coisas. Num determinado momento, a família de Jesus vai ao encontro dele. Muitos perguntam, e os irmãos? Então Maria teve mais filhos? José teve mais filhos? José era viúvo, casou de novo? Essas são especulações, mas também um outro dado importante é que todos os parentes mais próximos eram chamados de irmãos. Os primos eram chamados de irmãos também. Então era Maria com gente da família. E no Evangelho aqui não diz, e outro ele deixa mais claro, queriam pegar Jesus porque achavam que Jesus estava ficando louco. Na realidade, nós temos um conflito familiar no Evangelho de hoje. Essa Maria também, ela não foi ausente da vida dela, as crises, as dificuldades e os problemas familiares. Jesus já está um bom tempo ausente da família, deixou Nazaré, primeiramente para seguir João Batista, depois se isola, depois volta com a sua vida pública. Então nós temos agora esse momento difícil. Difícil para Jesus e difícil para Maria e seus irmãos. Aqui o Evangelho não diz, mas o fato é que no outro diz, os irmãos de Jesus pensavam que ele estava ficando louco. Então a pergunta é, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Não entrar na casa significa não fazer comunhão com o que Jesus está fazendo. Quem é que não iria abrir espaço para a mãe de Jesus entrar? Melhor, quem é que não abre espaço para uma mãe encontrar o seu filho, né? Quem é que não abre espaço para uma mãe encontrar o seu filho? Então, o fato da família não entrar, e eles colocam uma desculpa aí, tinha muita gente, mas alguém viu a família do lado de fora e foi capaz de falar com Jesus, ó, vocês estão aí fora. Então, houve uma comunicação e houve uma ligação entre o fato da família do lado de fora e Jesus dentro da casa. E aí, Jesus já entendendo as coisas, Jesus diz, olha, a partir de hoje, minha família é quem faz a vontade de Deus. Jesus não está fazendo e desfazendo dos laços sanguíneos, mas Jesus está querendo dizer que a vontade de Deus é mais importante do que os laços sanguíneos. A gente dá muito valor a laços sanguíneos, e a igreja também dá muito valor a isso, mas para Jesus não. Para Jesus não é importante os laços sanguíneos. Para Jesus o importante é que a gente unidos, a gente possa fazer a vontade de Deus. E por isso Jesus tem essa postura. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus estende a mão para quem? Para os discípulos. E diz, eis minha mãe, eis meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Jesus não vai para fora, porque ao sair dali, Jesus está abandonando a sua missão diante dos discípulos para fazer a vontade da família. E fazer a vontade da família nesse contexto é abandonar a missão, abandonar Deus Pai, abandonar o anúncio do Evangelho, e abandonar a vontade do Pai. Por isso que Deus abençoe as nossas famílias, abençoe a cada um de nós, para que nós, no exercício da fé, na procura cada vez mais de nos alimentar com o pão da Eucaristia, com a sabedoria do Evangelho, a gente possa construir uma vida, uma história. E que essa vida e essa história sejam profundamente marcados pelo afeto amoroso de Deus e do próximo, fazendo com que cada um de nós sejamos membros da família de Jesus, porque estamos em comunhão com Ele por causa da vontade do Pai. Um abraço e até mais.